Bem-vindos todos a este novo episódio do nosso podcast Vamos, e hoje também um bem-vindo renovado ao Padre Mendo, que na semana passada, nós às vezes temos estes episódios com convidados e por isso fica apenas um de nós a recebê-lo, mas o Padre Mendo nem sequer estava cá e por isso eu acusei-te, tu próprio também apresentaste, foste a Roma ver o Papa, ainda para mais com o Senhor Patriarca de Lisboa e sendo recebido lá também pelo Cardeal Tolentino, por isso estás desculpado. Mas explica-me lá o que é que aconteceu. Eu estou desculpado e o Padre Nuno e a Joana estão também desculpados, que eu depois entretanto já ouvi o episódio passado. Boa, e aproveitaram para dizer tudo aquilo que queriam dizer. Sim, mas foi publicamente. Foi publicamente e não foram coisas mais, portanto, graças a Deus. Então explica-me lá, foste a Roma? Foi um encontro, acho que já tínhamos falado disto no podcast antes, mas temos sempre 3 encontros anuais dos padres novos com o Patriarca. Padre Novo significa? Padre Novo significa, acho que mudou um bocadinho, no tempo do Padre não deviam ser para aí 5 anos, 7 anos de ordenação. Começou para aí 2 anos antes de mim. Então, os padres até terem 7 anos de padre, são considerados padres novos, e então têm 3 encontros por ano com o Senhor Patriarca. Tu tens quantos anos de padre? Eu faço hoje, neste dia que estamos a celebrar o podcast. A gravar. Por isso as pessoas vão ficar a saber em que dia é que nós estamos a gravar este podcast. Mas hoje... 28 de junho de 2022. Fazes quantos? Faço 2 anos de padre. É festa. És tu e quantos é que foram ordenados contigo nesse dia? Nesse dia fomos 5. Uau, boa. Sim, então pronto, então os padres ordenados há menos de 7 anos normalmente encontram-se com o Bispo, com o Patriarca de Lisboa. 3 vezes por ano. 3 vezes por ano. Já eram só 2 vezes, era só no princípio e no final. Como é que era? Eu não sei qual é que era o ano. Era no final, era em junho. No princípio era depois do Natal, talvez. Era janeiro e junho, acho eu. Nós tivemos outubro, depois tivemos em janeiro, acho eu, e agora junho. Portanto, já tivemos outros encontros, claro, tivemos já em Óbidos, na Ericeira, em Penafirme. E são encontros tipo o quê? No fundo, são encontros que são organizados por nós, portanto temos 2 padres responsáveis por pensar estes encontros, 2 de nós, dos padres novos. É um encontro com o Senhor Patriarca, tem sempre missa, tem um momento de partilha também, de como é que estão a ser esta caminhada, com todos os desafios. Depois, normalmente, tem sempre assim um extra, qualquer que seja alguém que nos vem falar. Então, por exemplo, o último encontro não foi em janeiro, não foi em fevereiro, tinha acabado de começar a guerra na Ucrânia. Então foi o Filipe Avilés falar-nos do que é que... enquadrar um bocadinho toda a situação também religiosa. Do ponto de vista religioso, o que é que isto aqui significava, e as pessoas que vinham agora como refugiadas, que era o mundo delas, no fundo pôr-nos assim um bocadinho por dentro disso. Mas este junho, portanto que era o 3º encontro do ano, no encontro passado houve alguns padres que tiveram assim esta ideia meio louca de, então porque é que não fazemos o 3º encontro em Roma, com o Senhor Patriarca? E então... O Senhor Patriarca aceitou, isso é que é o mais estranho. O Senhor Patriarca, claro que já tinha a agenda cheia, que tem sempre a agenda cheia, mas disse, olha, isso é uma coisa que faz bem e que é positiva e saudável para todos e faz bem aos padres novos. E para mais, nós quando tínhamos esse encontro às vezes temos sempre muitas coisas para fazer, então parece que estamos sempre a correr, não é? Estamos lá, rezamos a missa, mas almoçamos a correr porque depois já temos um encontro com não sei quem, não é? E depois não ficamos lá todos até ao fim. E assim vocês de repente tinham lá 3 dias, o tempo inteiro, ponto. O tempo inteiro, não havia forma de fugir, porque, quer dizer... E depois fomos a ver também, houve pouca facilidade em ir, não é? Por isto porquê? Porque no voo em que íamos para aí 20 dos padres do encontro, íamos apanhá-lo domingo à noite e chegámos lá e tivemos o voo primeiro atrasado, depois outra vez atrasado, depois com direito à refeição. Eu tive quase a chamar a polícia quando de repente ao domingo à 1h ou 2h havia barulhos lá em casa. A sorte é que eu não estava a dormir ainda, porque senão eras tu a voltar do aeroporto. Sim. Não, foi falsa partida. Falsa partida, deu para dormir 2 horas e depois lá voltámos para o aeroporto às 5 da manhã. Já estava a dormir. E lá depois fomos às 7 da manhã para o encontro, felizmente nada foi afetado, mas... E nós temos aqui umas fotografias para quem nos estiver a ver no YouTube, depois pode ver, não é? Mas podes aproveitá-las um bocadinho para te inspirares, para ires dizendo mais ou menos o que é que foram fazendo. O que é que foram fazendo, o que é que aprendeste, coisas que quiseste ter, não é? Primeiro, rapidamente, só para as pessoas também saberem... Primeiro, então, esta primeira foto que quem está a ver no YouTube consegue ver, isto é o grupo em si que tirámos na Praça de São Pedro. O Patriarca, o Senhor Patriarca. Vocês são quantos, mais ou menos? Ou estavam lá quantos? Fomos 31 padres mais o Senhor Patriarca.
sendo que um deles já lá estava, que é um que está aqui ao lado do Senhor Patriarca, que está lá a estudar, é o Padre Tiago Esteves. Os outros, pronto, viemos todos de Lisboa e lá nos encontramos. E não são todos diocesanos, mas não. Não. Está aqui o nosso João Paulo, não é? Está o Padre João Paulo, o Padre que é espiritano. Está também o Padre Andrew, que é pároco aqui de Tires, a nossa paróquia vizinha, que também é espiritano. E assim de religiosos, acho que Está o Padre Diogo também. Há o Padre Diogo, que é de Schoenstatt, também o Padre Diogo também do Opus Dei. E o Pedro Brás também estava cá, um de Passo de Arcos, que é de Schoenstatt. Sim. Estava, não estava? Estava o Pedro, sim. E também o Gonçalo, não era Diogo, desculpa, enganei-me. Mas 2 padres de Schoenstatt também foram. Portanto, sim, no fundo também foram alguns padres de ordens religiosas e de outras famílias que não são propriamente incardinados na Diocese de Lisboa. Fala alguém de Redentoris Mater ou não? Isso também, mas isso, eles são considerados da Diocese de Lisboa. Claro, portanto, aí são diocesanos missionários. Sim. Portanto, este foi o grupo, esta primeira foto, isto é na Praça de São Pedro, logo depois de vermos o Papa. A segunda foto foi uma missa que foi celebrada na Igreja de Santo António dos Portugueses, que é assim a sede cardinalícia do Cardeal Patriarca de Lisboa. Foi logo no primeiro dia que tivemos lá a missa com o Patriarca. O Dom Manuel Clemente também é desta igreja? É o segundo titular da igreja depois do Dom José Policarpo. Exatamente. E portanto, tivemos logo aqui missa para começar. Tivemos também com o Cardeal Tolentino, que foi... E tem o Padre Tiago, que está aqui no centro, também tem uma imagem de Santo António. Sim. Que vocês partiram, não foi? É melhor dizer que foi partida. Foi partida. O que é que acontece? Nós depois, o Cardeal Tolentino, que foi o nosso professor de todos nós, creio que lá estávamos, deu-nos uma visita à Biblioteca Vaticana, teve muita disponibilidade, almoçou connosco, e então tanto para ele como para o Papa, como para o Cardeal Patriarca, trouxemos um pequeno presente, e que a pessoa que trouxe os presentes decidiu trazer então figuras de barro. E então chegaram impecáveis, 5 estrelas, mas depois a tirar dos plásticos e daquelas coisas de bolhinhas. Sempre tem assim umas coisas, tem os braços, assim, são muito frágeis, não é? São muito pequeninas. E então uma ficou em ótimo estado, que entregámos ao Santo Padre. E depois foi em decréscimo. Do Cardeal Tolentino, o quê? Não tinha a cabeça do Menino Jesus, talvez? Não, o Cardeal Tolentino está em bom estado, à exceção é o Santo António com o menino ao colo. Depois vê-se só um bocadinho aqui na imagem, mas depois está um extra com os livros que estava por trás, portanto que o Santo António também é doutor, que estava atrás dele, que no fundo os livros desapareceram. Portanto, movemos a estante de sítio para facilitar. E o Sr. Patriarca vai receber em tempo certo uma nova estátua, é? Não, o Sr. Patriarca também recebeu uma estátua que no momento em que íamos entregar, acho que foi o Menino Jesus que partiu qualquer coisa, não percebi bem o que é que aconteceu. Mas vai ser colado e fica em ótimo estado. Mas vai assim. Boa. Pequenas peripécias. Mas também foram a Roma. Fomos a Roma, sim. Não, porque foram a Roma também tiveram com o Papa, não? Tivemos com o Santo Padre, sim. O que estavas aqui a fazer com o Santo Padre? Foi esta fotografia que tu me mandaste, em que estás com o dedo espetado, estás com o dedo assim, como que a dar indicações ao Santo Padre. A dar indicações. Não, estou a brincar. Aqui parece mesmo que estás a contar qualquer coisa. Número 1, número 2, número 3. Ou estás a apontar para o alto, não sei. Mas fica bonito. Sim. Fica bonito. Ainda para mais com o fundo preto lá atrás. Sim, mas foi uma coisa muito breve. Tirámos a fotografia com o Papa. Tu disseste alguma coisa ao Santo Padre? Como é que foi? Ou ouviste alguma coisa que te lembres? Sim, depois disse-lhe uma coisinha assim breve, rápida. E depois saímos. E o gesto certo daquilo que estavas a dizer era aquele dedo espetado? O dedo não estava espetado. Eu estava a dizer aqui ou agora. Aqui, sim. Não foi nada. Tá bem, boa. Sim. E o que é que o Santo Padre te ou vos disse? Assim que te lembras? Ele disse, pronto, falávamos um bocadinho, perguntávamos ao Santo Padre, depois para o ano vemos em Lisboa, e ele disse, sim, ou eu, ou um dos meus sucessores, não é? Boa, já com um grande liberdade. Sim, é muita liberdade. Depois, como vem aqui numa foto, que acho que até saiu na Renascença e tudo, este padre que está aqui, que é o Padre Pedro Tavares, depois também trocou e ficou com a solidão do Papa, portanto ficou com... foi? Eu não tinha reparado, já tinha visto esta fotografia, não tinha reparado. Sim, e depois pedimos que o Santo Padre dissesse qualquer coisa a nós, que éramos padres novos, que é aquele... Mas o Padre Pedro levou um solidão novo para o Papa ou... Sim, portanto, trocou. Acho que o Papa costuma fazer isso nas praças, quando passa, muita gente vem assim com um destes e troca, pronto, e fica com... Fica com uma relíquia? Sim. Isto é uma relíquia, em segundo grau. E pronto, e são assim trocou. Mas pedimos então que o Santo Padre dissesse umas palavras quaisquer a nós, padres novos,
E ele disse uma coisa muito simples, que foi só sede verdadeiros, não é? Que sejamos padres verdadeiros, não é? Que não nos enganemos a nós mesmos, mas que vivamos na verdade. Foi assim a grande mensagem que passou, que já tinha desenvolvido um bocadinho também na catequese. Agora o Papa tem desenvolvido catequese sobre a vida mais adulta, portanto a velhice, no fundo. E pronto, e falou também deste aspecto de ser verdadeiro com a sua condição. Portanto, também para nós, e aplica-se a qualquer pessoa, não é? Ser verdadeiros. Foi assim a grande mensagem que o Santo Padre passou. Então tirámos a tal foto, que está aqui agora assim com o Patriarca e com todos os outros. Eu estou, acho que lá para trás. Eu pensei, tenho que ficar num sítio estratégico, se ficar para a frente, depois sou o primeiro a sair, não é? E assim muito bem. Pronto. Aqui podem fazer o jogo, onde é que está o Wally. E pronto, podem ver. O Padre João Paulo é logo este primeiro aqui do lado direito. Vê-se bem. Vê-se logo aqui o Padre João. E pronto. Que bom, que bom. E que bom poderem fazer esta experiência juntos, não é? Porque é uma das coisas que marca, não é apenas um encontro pessoal, mas é, julgo eu, não é? É um encontro feito também, ou seja, não vos deixa na mesma, estarem todos juntos com o Patriarca, não é? Com o nosso Bispo, e também unidos ao Santo Padre, e sendo tão diferentes, não é? De membros de congregações religiosas, de idades e feitios diferentes, não é? Mas perceberem que é o mesmo ministério, não é? E o convite é o mesmo para todos. Com certeza que esperemos nós e rezamos nós que continue a dar frutos no vosso ministério. Claro que isso eu acho que é a grande mais-valia, era estarmos lá com tempo. Sim. Tínhamos refeições com tempo, onde falávamos de tudo e mais alguma coisa, partilhávamos experiências, preocupações. Porque vocês, mesmo assim, ainda têm a cultura, e bem, mas eu acho que isso infelizmente vai passando com o tempo. Nós depois, de repente, o nosso coração começa a ser ocupado, no bom sentido, com outras pessoas, não é? Com outras relações, com outras amizades, nomeadamente com as pessoas que nós estamos mais habitualmente, mas vocês ainda têm bem essa cultura de vocês serem próximos e serem amigos, e por isso gostarem de estar uns com os outros e terem meios também, uns a jogar à bola, outros lá nas orações, retiros e convívios, e por isso é bom nós todos, não é? Irmos partilhando a nossa vida também com outros sacerdotes e irmãos. E é bom vocês manterem sempre isso, não é? É bom nós todos irmos mantendo sempre isso, mas de vez em quando é difícil nós padres experimentarmos de facto no tempo e na carne essa irmandade. Essa irmandade, sim, exatamente. Somos todos de facto irmãos uns dos outros, contamos todos uns com os outros. Quando estamos juntos procuramos com certeza saber como é que estamos e dar-nos ânimo. Estamos sempre dispostos a ajudarmos naquilo que mais precisamos. E isso é um facto, graças a Deus, e comigo, estou cá também já há uns aninhos, sempre foi essa a minha experiência de pertença e de colaboração, mas às vezes... Não é? É difícil concretizar depois em atos em que exatamente, sim. Por exemplo, eu mais facilmente me vejo a ir a Roma com o grupo de jovens não sei do quê, ou com o grupo de peregrinos não sei de que mais, do que de repente com os nossos padres, né, ordenados há mais de 20 anos, ou de 25. Infelizmente não é esse o grupo que se calhar nos juntamos. Por isso, olha, que bom, de certeza que foi um dom de Deus, foi uma maluqueira. Eu lembro de estar no princípio, quando vocês começaram a falar sobre este projeto, sobre este sonho, mas pronto, mas normalmente as coisas de Deus também têm um bocadinho disto, um bocadinho desta, de ser para lá daquilo que são as nossas expectativas e as nossas... Porque ainda por cima coincidiu com o Encontro Mundial das Famílias, portanto Roma... Exatamente. Estava com todos os sítios assim que normalmente acolhem grupos, estava tudo cheio. Mas também o ambiente também devia estar espetacular, não é? Ainda para mais famílias, não é? Casais e famílias espalhadas pelo mundo inteiro, espalhadas por todo lado. Muitas histórias que encontramos, foi muito giro. Encontramos uma família missionária, por exemplo, que vinha da Ucrânia. Lindo. E que agora partiu para outro sítio em missão. Vimos também outra pessoa que a tarefa até era... Bom, histórias espetaculares. Estou a pensar agora, será que devo contar esta história ou não? É melhor não. Histórias espetaculares, sim, exatamente. Pode ser que um dia depois te lembres noutro contexto. Sim, não, lembrado está lembrado, mas calhar é melhor não contar aqui, que é para não ser também... Um dia qualquer que possas dizer que não foi em Roma, mas foi num sítio qualquer, não é? Contas assim, como os padres podem contar histórias, sempre um bocadinho mais alteradas, que é para não comprometendo ninguém, nada nem ninguém, sim. Exatamente, mas de facto gente muito boa, e foi assim um daqueles momentos de graça em que uma pessoa bebe, enriquece. E estar junto do túmulo dos apóstolos também vai ajudando-nos sempre. Sim, vocês celebraram missa com o Dom Tolentino lá junto de São Pedro, do túmulo de São Pedro. É muito comum. Não, portanto foi nas caves lá em baixo,
não foi na capela mais próxima, mas foi na outra, porque também nós não cabíamos todos na capela, éramos muitos. E pronto, foi assim uma grande graça esta viagem a Roma, e muito obrigado ao Sr. Patriarca, que para ele é que foi a maior chatice, não é? Arranjar agendas e mudar tudo e aturar estes padres novos que ele fala com muito gosto, mas pronto, de facto o sacrifício maior foi para ele, claro, e por isso estamos muito gratos, que gostámos todos, foi ótimo, e de facto sente-se esta pertença que estamos todos com o pastor a seguir em frente. E bem, isto foi assim um bocadinho então a viagem a Roma. E por cá, Padre Nuno, alguma novidade que aconteceu nesta semana? Assim, nestes dias, tudo tranquilo, só a partir daquilo que foi a notícia também no final da semana passada e que me fez recordar uma conversa, uma conferência que eu fui assistir. Recorda-me lá que era um amigo teu da faculdade, ou foi alguém com quem tiveste também na faculdade, que ele teve cá em tempos, que é o Tom... Sim, chamava-se Tom Hain. Hain, exatamente. Que na altura estava cá a tirar, se não me engano, o doutoramento na Universidade Católica, portanto cruzámos-nos quando eu estava lá ainda a estudar gestão. Pronto, eles têm cá amigos comuns, não é? Têm cá amigos sempre, cá em Portugal, então de tempos a tempos. Eu acho que foi a segunda vez que ele veio cá. 10 anos depois, não é? Foi o que ele disse, pelo menos dizia na brincadeira. Pronto, 10 anos depois voltei cá, já com a mulher e os 4 filhos, por aí, 3 ou 4 filhos. Pronto, ele é advogado e então aproveitaram que ele estava cá e que está por dentro das questões americanas e da igreja americana e tudo mais. Então ele vai tentar explicar um bocadinho o que é o processo lá do Roe versus Wade e daquilo que aconteceu como decisão que já era prevista na altura do Supremo Tribunal americano, não é? E pronto, e nós, eu devo dizer que também se calhar não dei assim muita atenção, por isso posso ser um bocadinho injusto no juízo. Mas aquilo que pareceu o tom de todas as conversas e debates, não é? Não foi sobre o caso propriamente dito, mas sobre as questões que são sempre fraturantes. Ou seja, uma pessoa vê uma coisa com uma perspectiva, outra pessoa vê com outra perspectiva, e depois procuramos ser o mais cegos possível para não vermos mais nada. Mas ele veio explicar um bocadinho o que é esse processo, o que é essa lógica. Eu não sou jurista de todo, conheço muito pouco a realidade americana, mas daquilo que dá para perceber, primeiro, a América é um Estado federal, não é? Um país federal, sim. É um país federal, sim. São 50 Estados com uma certa autonomia e independência, e quem fundou os Estados Unidos da América sempre quiseram que isso se mantivesse assim. Então, que foram criando a Constituição americana um bocadinho para dar contexto ao Estado Federal, ao Estado Central, mas sem ponto de limites, ou seja, para não mandar demasiado em cada um dos Estados, né? E pronto, e por isso a Constituição eram sempre coisas muito, muito pequeninas, muito, muito simples, muito diretas, e muito na lógica que o Estado Federal não deve fazer isto, não deve fazer aquilo, garantir os direitos dos Estados individuais, sim. Depois da guerra e depois da abolição da escravatura, houve acho que era a 14ª emenda da Constituição. Eu não sei dizer, ele falou em inglês e por isso eu nem sequer sei dizer o termo jurídico português, mas a ideia era do género: pela primeira vez houve aquilo que é a Declaração dos Direitos, pode ser dos direitos humanos ou naqueles os direitos constitucionais. Todas as pessoas, ou toda a pessoa tem direito a... E pronto, e o que acontecia, disse ele, depois dizia uma coisa qualquer, eu não sei dizer o termo jurídico, mas a lógica era a interpretação de alguns juízes para esses termos, filosóficos ou jurídicos ou o que seja, fez com que houvesse algumas decisões que depois criam jurisprudência, ou seja, o sistema jurídico americano é muito naquela lógica de nós temos só uma justiça, por isso quando algum juiz decide de uma determinada maneira, tem peso para que depois todos os outros juízes tenham que decidir também da mesma maneira. Então houve uns juízes, há 50 anos atrás, que em relação a um caso, depois eu não vou falar do caso até porque não conheço, mas pelo que me disseram também não era assim tão verídico ou tão justo como isso, mas que interpretou nesse direito de qualquer coisa como um direito à privacidade e por isso à possibilidade de alguém poder fazer um aborto sem ter que prestar contas a ninguém, por isso sem ter que se submeter a lei nenhuma. E pronto, isso criou jurisprudência e fez com que o aborto fosse um direito federal, ou seja, um direito garantido pela Constituição, por isso imposto a todos os Estados,
e por isso todos podiam regulamentar, mas tendo isso como garantia, que era um direito a abortar. Ora, este processo jurídico do Roe versus Wade, pelo que ele me explicou, ou pelo que ele nos explicou, a lógica era, atenção, os juízes que interpretam a lei, e que neste caso era mais do que interpretar, era criar uma lei, porque não está nada na Constituição, nem nenhumas decisões anteriores àquela dos anos 70, nem nenhum textos dos criadores da Constituição, nem nenhum tom de nada, ou seja, não havia nada antes que permitisse que o juiz achasse que tinha jurisprudência decidir pelo aborto. Então o grande movimento jurídico foi quem tem que decidir não são órgãos não eletivos nem representativos, mas exatamente órgãos eletivos e representativos. Isso tem um peso muito grande. Nos Estados Unidos há muito aquela consciência da participação e da eleição, ou seja, de serem absolutamente, ferozmente contra a tirania. E por isso não dão poder nenhum a quem diz ou pensa ou acha e impõe isso a todos os outros. Então, se um governante é democraticamente eleito, então sim é representativo de uma palavra, de uma ideia, de uma justiça, então eles podem. Por isso, esta decisão do Supremo Tribunal de Justiça não tem nada a ver diretamente com o aborto, tem sobretudo a ver com o poder que as leis que se impõem a todos os outros têm ou deixam de ter. E segundo essa caminhada que ele disse que era uma caminhada de 50 anos de juristas católicos e não católicos, não. Quem é o senhor da Constituição, se quisermos, é o povo que elege, é o povo que vota. Não é um juiz que interpreta e que imagina e que cria à sua maneira o que não está lá escrito. E pronto, e foi um bocadinho isso. Por isso, neste momento o que aconteceu foi deixar de ser um direito federal, o direito ao aborto, mas, como é óbvio, todos os Estados podem e devem legislar, submeter de acordo com aquilo que é a decisão do seu povo, do que quer que seja, aquilo que acharem melhor e mais justo. Ou seja, não tem nada a ver, como é óbvio, a nossa posição como igreja é que o dom da vida deve ser o dom mais protegido por excelência. E por isso não devemos tomar decisões de ânimo leve, muito menos achar que é um direito, que é uma coisa boa, que é uma coisa absoluta, que é uma coisa que tudo mais se deve submeter, mas pronto, mas esta decisão não é uma decisão em que inviabiliza a possibilidade de ser legal o aborto, o que a única coisa que diz, que eu acho que todos pensamos assim, acho eu, pelo menos em todas as conversas, quando estas decisões chegaram há 20, 30, 40 anos aqui em Portugal, era sempre um aborto é uma coisa péssima que não deve acontecer. Mas acontecendo não se deve ainda condenar mais aqueles que porventura mais sofrem com essa realidade. Nunca na vida foi apresentada, acho eu, e espero que a gente não chegue a esse grau de desumanidade, não é? Como uma coisa boa. Por isso é um direito. Uma coisa fundamental, por isso tem que ser protegida e garantida todos os meios e perseguido todos os outros que acham que isto é mau. E foi isso que foi decidido aqui revertendo essa decisão dos juízes, dizendo que não é o juiz que interpreta ou constrói a lei, mas a Constituição diz aquilo que é a consciência no povo. Por isso é que agora também existem, em França começou-se logo a dizer que deve-se votar para que o aborto seja um direito constitucional. Porventura também nos Estados Unidos, não sei como é que funciona, mas de certeza que vai haver movimentos em que queiram dizer isso, não é? Que é uma coisa que o povo todo acha e pensa e julga, e não é verdade. E não é verdade. Se é uma decisão que divide, que é de absoluto, não sei, que é difícil da gente conversar, dialogar, crescer e caminhar no caminho conjunto, eu acho que é absolutamente ilógico ler esta realidade e achar não, é um direito humano. Por isso, todas aquelas interpretações que é um retrocesso civilizacional, deixar de matar, que é um retrocesso civilizacional, deixa de ser questão porque está tudo pacificado, por isso não é questão nenhuma, não é? Eu acho que se formos justos, se formos razoáveis, se formos independentes também a olhar para a nossa realidade e para a nossa consciência,
direito constitucional, coisa boa, direito humano, tenho dificuldades em acreditar numa humanidade assim. Mas pronto, mas foi mais ou menos assim que esse Tom Hayne falou, e foi muito engraçado, porque ele não falou nada do movimento pró-vida, não falou nada dos argumentos do que é que fazem, o que é que deixam de fazer. Foi pura e simplesmente tentar explicar juridicamente para nós, que não percebemos nada para nós, eu não percebo nada de direito americano, tentar explicar qual é que é o fundo, qual é que é a lógica e porque é que isto foi tão naturalmente revertido. Sim. Porque era contrário ao espírito da Constituição americana. Neste caso foi esta situação, mas se houvesse um juiz, eu acho que ele também falou de outro caso que não tem nada a ver com o aborto, houvesse um juiz que tivesse criado pela sua interpretação mais um direito que não estava expresso na Constituição, era a mesma coisa. Seria a mesma coisa. Ou seja, existe um movimento grande de tentar limpar a Constituição destas ideologias e ser uma coisa de facto o mais seca e enxuta possível, para ser libertadora, para nós continuarmos este caminho e aprendermos uns com os outros, não a confrontarmos e a derrotarmos e a destruirmos mutuamente, mas a crescermos juntos e a colaborarmos bem no bem comum, no bem de todos. Pronto, desculpem este tema fraturante, aliás nós já falámos metade do episódio, por isso agora... Ainda nem entramos no tema deste episódio. Não, o tema hoje que nós gostávamos de trazer... Sim, e se calhar só para depois continuar, para não parecer que este tema, falámos um bocadinho e depois ficou tudo em águas de bacalhau, mas vai haver depois um episódio em que há de se falar com alguém que percebe um pouco mais dos assuntos, lá mais para a frente, portanto não é para ficarem, espera aí, falou só um bocadinho e depois acabou o tema. Não, eu agora falei a falar de uma conversa que eu ouvi há 2 semanas lá no Colégio São Tomás de Aquino, do movimento que trouxe cá, por isso foi mais ou menos isso. E se eu não sou jurista e por isso eu posso ter dito algumas coisas imprecisas, não é? Mas foi com este tom, com esta ideia que eu li aquela coisa. Então hoje nós, e eu acho que está tudo ligado, pelos frutos conhece a árvore, dizia Jesus muitas vezes no Evangelho, e estimulava os seus discípulos a serem sal da terra, a luz do mundo, a não terem medo de viver de acordo com o Evangelho e a levar o Evangelho a sério e propô-lo a toda a gente no seu tempo. E nós estamos a começar, estamos a 1 ano, estamos aqui 400 dias, 400 e poucos dias. Eu fui ver isso agora, estamos a 398 dias, 7 horas, 8 minutos e 14 segundos neste instante. Das Jornadas Mundiais da Juventude, e em cada jornada a cidade ou a diocese que recebe propõe os padroeiros das jornadas. E gostávamos assim, de uma forma muito rápida, tentando perceber também qual é que é o tom, porque é que foram estes escolhidos pelo nosso bispo, ver como eles podem ser exemplo também para nós vivermos. O cardeal Kevin Farrell, que é o prefeito do dicastério, onde está também a organização das Jornadas Mundiais da Juventude, diz a todos os jovens, na apresentação deste livro, que depois vai aparecer lá na nossa descrição, um livrinho pequenininho, com uma breve biografia e oração e essas coisas todas de todos os patronos, mas diz o cardeal Farrell na apresentação do livro que os santos são companheiros de viagem, companheiros de caminho, e continuamos a aproveitá-los não como uns modelos assim muito estranhos e muito distantes, mas ver com o exemplo deles como é que nós podemos inspirar-nos também para fazer o nosso caminho e não estarmos sós nesse caminho. Eles intercedem por nós, eles ajudam-nos, eles motivam-nos a este caminho de santidade. Para nós cristãos católicos, cristãos todos, faz parte de um artigo de fé acreditarmos na comunhão dos santos. A comunhão dos santos é a comunhão de todos os batizados que ainda estão aqui em caminho, em peregrinação, os batizados que já estão em purificação para chegar ao céu, e os batizados que já triunfam, não é? Já vivem a plena glória de Deus. E nós acreditamos na comunhão de todos os filhos de Deus. E por isso acreditamos na relação, na vida, na intercessão, no exemplo, no modelo, no poder da oração de todos nós, cada um com certeza à sua maneira. E temos muitos exemplos, e com certeza que muitos de nós também já experimentaram na pele, de como, conhecendo exemplos vivos de santidade, lendo os livros daqueles heróis, mas também com certeza alguns dos nossos, não é? De professores, mestres, avós, pais, amigos, os priores, todos nós conseguimos já ver no nosso tempo modelos muito vivos, muito fortes de santidade.
E isso com certeza que não nos deixa na mesma e ajuda-nos a querer viver uma vida com esta medida, com este critério, não é? Por isso, quanto mais nós conhecermos os santos, se quisermos, quanto mais nós conhecemos Jesus, como é óbvio, e Jesus na vida dos santos, se calhar também nos vamos sentindo mais entusiasmados e mais a puxar para cima para vivermos bem a nossa caminhada de fé. E ver que não são só os nossos desafios, mas já alguém passou por eles e não apenas passou por eles, mas está lá em cima também a ajudar-nos a passar nós, agora que estamos nós na luta, e ele já lá na glória, não é? A puxar por nós também por isso mesmo. Então, quem é que são os santos, Padre Nuno? Sim, então eu queria, quem decidiu, se fomos todos, mas quem tem a palavra quase final da decisão dos santos, dos patronos das jornadas, normalmente é o bispo. É o bispo, o conselho episcopal, é o bispo que acolhe as jornadas e propõe com certo critério. E nós aqui conseguimos perceber que são santos ligados à juventude, santos ligados a Lisboa, é a diocese que acolhe as jornadas, e santos jovens, ou seja, se calhar modelos mais próximos também do nosso tempo e da nossa forma dos jovens de viver. Por isso assim, resumidamente, vamos tentar ir falando um bocadinho sobre eles todos. Assim, o primeiro santo, né, o primeiro santo padroeiro das jornadas é São João Paulo II. Foi ele que criou as Jornadas Mundiais da Juventude, por alguma razão o fez, ou seja, sempre foi ligado a esta parte, este caminho da nossa vida, da nossa caminhada cristã, e sempre percebeu que devia dar este cuidado e esta luz a todos os jovens. Eu nasci com ele, basicamente, ou seja, eu nasci em 77, ele foi Papa em 78, por isso eu não me lembro de nenhum outro Papa na minha juventude até aos 28 anos, pá, e por isso lembro-me pessoalmente de algumas palavras, de alguns momentos. A história dele é uma história entusiasmante, ou seja, ele passou na Polónia regimes, aqueles regimes que nós vemos agora do século XX, ele viveu na pele a perseguição dos nazis e depois a perseguição dos comunistas da Rússia, e viveu também na pele dramas humanos, da perda da mãe, do irmão, depois do pai, e vemos como tudo isso, porque ancorado em Deus, na fé e com a poderosa intercessão de Nossa Senhora, o tornou cada vez mais forte e livre para seguir Jesus e para saber que ele era de facto o único que podia responder aos apelos de vida da humanidade, nomeadamente da juventude, a quem ele esteve sempre ligado, porque era professor universitário e acompanhava os jovens universitários também na sua vida de padre, antes de ser bispo, e depois cardeal, e depois papa. Mas assim, os exemplos que eu me lembro dele foi nas Jornadas Mundiais da Juventude, julgo que em 89, em Santiago de Compostela. Eu era um miúdo, mas lembro de ouvir dos jovens mais velhos que tinham ido lá, assim, uma expressão muito bonita, que se calhar ele também já tinha repetido noutras alturas, que era quando dizia: jovens, não tenham medo de ser santos. E como era inspirador, ou seja, como isso nos ajudava a pensar alto a nossa vida. Depois, outra imagem que eu retenho dele, que é nas Jornadas Mundiais da Juventude em Roma, no ano 2000, ele já muito debilitado pela doença, pelo Parkinson, naquela vigília de noite, que acaba tardíssimo, e nós todos a cantar cheios de alegria, estamos ali assim num momento fantástico, né, de comunhão, e era engraçado como ele, como não tinha forças nenhumas, o que dançava era a mãozinha, via-se a mão em cima dos braços da cadeira, e ele ia acompanhando a música e a dança apenas com a sua mão, e quando ele mexia a mão, todos nós em comunhão com ele cantávamos e alegrávamos com a mesma coisa. E ele depois no final, naquelas palavras assim que não estavam escritas, ele a dizer: o Papa é jovem por estar perto dos jovens. Eu hoje ganho juventude por causa de vocês fazem-me bem, e é impressionante nós estarmos diante do Santo Padre e ele a dizer sobretudo bem de nós. E depois outra coisa que ele dizia sempre, todos os papas que eu ouvi nas Jornadas Mundiais da Juventude disseram com palavras diferentes, mas a mesma verdade: nós viemos aqui para conhecer Jesus, para estar perto de Jesus, ponto. Não foi para ver o Papa, não foi para vermos uns aos outros. Tudo isso, o Papa, os outros, as atividades, o que seja,
pode aproximar-nos de Jesus, mas é Jesus quem nós queremos seguir, ouvir, amar. Pronto, então São João Paulo II era óbvio e há de ser o padroeiro eterno, se quisermos, das Jornadas Mundiais da Juventude, pela sua vida cheia, pleníssima, né, de inspiração para os jovens, em todos os seus ensinamentos e gestos, e também porque tem esta marca brutal, né, em relação às Jornadas Mundiais da Juventude. Depois outro santo também da juventude que foi escolhido para estas jornadas foi o São João Bosco. Dom Bosco, todos nós conhecemos, que em Turim, no século XIX, criou um dinamismo, os oratórios, uma atitude, uma eleição de olhar para os jovens e ver neles a vida que cresce, e por isso a predileção maior a todos os jovens e valorizar a sua pessoalidade, a sua individualidade. Por isso esse cuidado extremo de ver em cada um, nos mais pequenos, a presença de Jesus, muito ligado à alegria, ao jogo, ao companheirismo, mas acima de tudo uma vida completamente dada, completamente entregue à juventude. Sim. O Dom Bosco é impressionante, ou seja, se a gente olhar para os números, é se calhar da congregação que mais rapidamente cresceu, que mais naturalmente foi assimilada em tantos lugares de igreja, em missões, na educação, nas escolas, ramos femininos, ramos masculinos. E porquê? Por causa deste cuidado, não é? que as nossas Jornadas Mundiais de Juventude querem dizer, para nós continuarmos a ser bons mestres e pastores da juventude, como um lugar primeiro da existência, da revelação e do conhecimento de Deus. É uma vida mesmo impressionante. Vale a pena ler lá um livro que são as Memórias do Oratório. Não é? Pois é, tu e eu, quando nós vimos aqui para Cascais, recebemos logo também esses livros todos das nossas irmãs salesianas, e bem, até para depois podermos pregar nas festas do Dom Bosco, de Maria Auxiliadora, do São Domingos Sávio, Santa Maria Gorete e todas as outras festas salesianas. Por isso elas educam-nos, e bem, para a gente conhecer este exemplo extraordinário de vida. E não sei se acontecia com o Padre Nuno, mas eu lembro-me que li, achei muito engraçado. Lá os acusaram uma outra história para as festas das irmãs salesianas, mas depois achar que vou contar uma novidade, mas as crianças já sabem todas as histórias. Exatamente, e bem. Não, já sabem melhor do que eu. Eu normalmente, isto aqui eles também não ouvem, por isso não sabem, não é? Mas eu faço-me sempre desentendido e quero que eles me expliquem as histórias, por isso sou eu que provoco que eles me contem a história e que me apresentem melhor Dom Bosco. Mas foi engraçado, assim, o Dom Bosco, eu lembro-me quando foi agora o bicentenário do nascimento, as reliquias de Dom Bosco foram visitar todas as comunidades salesianas no mundo inteiro. Foi um ano inteiro em que tiveram por todo lado. E foi engraçado que aqui em Cascais, numa das comunidades, por decisão consciente e livre das irmãs, um bocadinho também para que este encontro fosse ainda mais aberto e universal, não seja dos colégios salesianos, mas da comunidade onde os colégios também servem. Então, no Estornato Nossa Senhora do Rosário, as irmãs pediram-me a mim que fosse eu a presidir à missa. Então estava eu a presidir ao lado dos padres todos salesianos, por isso eu a tentar falar um bocadinho sobre a santidade de Dom Bosco, e não sei se na altura correu bem ou não, mas assim o tom que eu disse foi: quando eu olho para Dom Bosco, aquilo que eu quero ser é santo. Ou seja, quanto mais olho para ele, mais percebo que é para mim, ou seja, não é no sentido que eu posso, no sentido, estamos aqui numa competição para ver quem é que é mais santo ou menos santo, mas é no sentido, o Dom Bosco foi padre no seu tempo, na sua diocese, no seu lugar, o melhor que pôde, o melhor que sabe, não é? E hoje é inspiração para todos. Nós só temos que fazer a nossa parte com o mesmo espírito de santidade e pôr os outros em primeiro lugar, e depois Nosso Senhor lá de fazer o que bem entender. Bem, então, que mais? Depois destes santos ligados à juventude, temos agora um conjunto de santos ligados a Lisboa. Então temos primeiro São Vicente, que é o padroeiro da Diocese de Lisboa. É também o dia em que nós celebramos a festa na Sé, a festa litúrgica, dia 22 de janeiro. E São Vicente era um diácono do século, morreu no início do século IV. Nasceu em Huesca, em Aragão, portanto aqui na nossa vizinha Espanha. E na verdade foi um diácono, portanto servia sobretudo os pobres com a palavra, também nas suas necessidades materiais. Era muito próximo do bispo, que chamava-se o Bispo Valério,
e viveu num tempo que era de relativa tranquilidade para a igreja, até a um certo ponto. Que depois entrou o imperador Diocleciano, que iniciou uma nova era de perseguições à igreja. E então depois o prefeito do sítio, portanto, onde ele depois foi para Saragossa, não é? E este bispo Valério era bispo de Saragossa, foi também Saragossa que ele estudou e tudo mais. No fundo depois foram perseguidos, foram presos e tentaram então apostasiá-los, ou fazer com que eles apostasiassem a fé, ou seja, dissessem que olha, afinal não acredito, ou então afinal não deixa a fé para salvar a pele, não é? No fundo era o que lhes era pedido, era que deixassem a fé para então voltarem a estar em ordem, prestarem culto ao imperador e assim estarem dentro da ordem normal. E São Vicente não cedeu, portanto foi firme no amor a Jesus e preferiu dar a vida propriamente a deixar a fé. E por isso é-nos apresentado como padroeiro da diocese inteira, mas também para nós, para as Jornadas Mundiais da Juventude, como este zelo que há também pelo amor de Deus, não é? Nada mais vale a pena do que não seja o amor de Deus. A coisa número 1 é aquilo que nos move. Se não temos isso, não temos nada, não é? E por isso vale a pena dar a vida até como deu São Vicente. Depois conhecemos o símbolo próprio da cidade de Lisboa, que é aquela barca com 2 corvos, que nos conta aquela lenda em que o navio que trouxe os restos mortais de São Vicente até Lisboa foi guardado por corvos que vieram desde o Cabo São Vicente, né, lá em baixo, em Sagres, até cá a Lisboa, por ordem do Infante Henrique, não foi? Infante Henrique não, do Afonso Henriques. E assim cá chegaram as relíquias e lá estão então na sede, debaixo do altar principal. Até dá para ver, quando forem à sede, tem lá assim um vidro e que mostra lá debaixo estão lá as relíquias de São Vicente. Portanto é o padroeiro, também das jornadas, padroeiro da nossa diocese. Depois temos outro padroeiro que é da cidade de Lisboa. Santo António, que também é subejamente conhecido. Olha que não, Sr. Doutor, eu acho que não é subejamente conhecido, acho que é subejamente devotado, e bem, se calhar é conhecido como deve ser conhecido, é capaz de ser o santo com maior devoção no mundo inteiro, não é? A mais universalizado, ou seja, a gente vai a uma igreja qualquer, em qualquer parte do mundo e temos lá uma imagem de Santo António, é impressionante isso, e que foi batizado ali na sede de Lisboa, mas se calhar nós não o conhecemos assim tanto, porque a vida dele de facto é um santo. Eu acho que não foi o único santo que foi canonizado por... popularmente, por assim dizer. Aí existe essa lenda ou essa coisa de o Papa ter aceito essa canonização pública, não é? Da multidão a gritar Santo Súbito, e acho que nem sequer houve processo de canonização em que o Papa aceitou logo essa canonização, não foi? As pessoas foram todas então pedir ao Papa da altura, Papa Gregório IX, se não me engano, e vieram então pedir a canonização e menos de um ano depois foi proclamado então. Mas pronto, estavas a dizer que é o subejamente conhecido, então o que é que ele fez, o que é que aconteceu e porque é que ele é o santo padroeiro também das Jornadas Mundiais da Juventude. Agora que o padre não diz, se calhar não é assim tão conhecido, é verdade. Porque mesmo assim não... Lá está, se formos perguntar... Eu vi a história dele porque nós celebrámos um centenário qualquer na altura em que eu entrei no seminário. Então fomos lá às celebrações desse centenário e na altura nós lemos algumas coisas que foram publicadas sobre a história da vida dele. E eu fiquei fascinado com a história da vida dele. De facto, o Santo António é um dos meus santos de maior devoção, é um dos santos que eu admiro mais e que eu procuro ouvir, ler, aprender com o seu exemplo, ter o mesmo espírito, né? O mesmo amor a Jesus e a mesma gratuidade no serviço, mas não tem nada a ver com aquilo que é a cultura popular da devoção ao Santo António. Pois, é só no popular talvez seja só o Santo António casamenteiro. Mas sabes qual é que é a dia? Sabes qual é? Eu só ouvi, peço desculpa estar a espalhar falsas devoções, ou pelo menos devoções assim mais pequenininhas, que são verdadeiras, mas já me contaram que o Santo António bom casamenteiro é o que tem o menino Jesus no braço direito. Não são muitos, é tipo os trevos de 4 folhas, estás a ver? Não são muitos, que dão sorte, por isso o nosso Santo António aqui da Igreja de Cascais tem o menino Jesus do braço esquerdo, por isso não é um bom casamenteiro. Vocês têm que ir à procura das imagens do Santo António com o menino Jesus. Foi o que me disseram. Não aprendi em livros nenhuns, nem por bispo nenhum, nem por catecismo nenhum. Mas pronto. Mas dito isto, diz-me lá assim algumas coisas que... Então, nasceu Fernando de Bulhões, se não me engano, não é? Sim. E depois entrou na vida religiosa, nos cónegos regrantes de Santo Agostinho, portanto assim, uma ordem religiosa da altura.
esteve grande parte em Coimbra, depois da sua vida, num mosteiro que de facto era de grande renome, tinha muita produção intelectual e tudo mais. E depois houve um episódio na vida dele que o chocou. Foi ver chegar a Coimbra os restos mortais de frades franciscanos que tinham sido martirizados em Marrocos, portanto tinham sido mortos por causa da sua fé. E ele então decidiu, não, também eu quero seguir este caminho, também eu quero ir anunciar Jesus onde ele é atacado. E então lá ele se fez frade franciscano, foi então com esta vontade, queria ele ir até Marrocos, mas depois por causa de uma tempestade no meio do mar, o barco acabou por ser afastado para a Sicília. Mas ele também ficou meio doente. Portanto também não pôde cumprir esse projeto. Depois soube que havia um grande capítulo dos franciscanos onde ia estar o São Francisco. Ele quis ir ao capítulo dos franciscanos e aí conheceu o São Francisco. E depois acabou por viver por ali perto. Até que um dia depois foi chamado a pregar, como ele era padre, tinha sido conde regrante e tinha sido ordenado padre. E só depois é que foi então franciscano. Um dia em que iam ser ordenados outros padres franciscanos, pediram então que ele fosse pregar na Catedral de Forli. E ficaram de tal maneira todos espantados com a sua pregação que depois foram-no apresentar São Francisco e pediram que ele fosse então fosse ensinar os outros irmãos, porque é que naquela altura também era uma altura em que estavam a aparecer muitas heresias, ou seja, coisas erradas sobre a fé, e que nós agora dizemos assim, parece que é um intelectualismo, mas isto está sempre tudo ligado, como dizia o Pato não dá bocado, ou seja, um errozinho aqui depois na prática pode-se traduzir numa vida que não agrada a Jesus, não é? Mas é engraçado porque aquilo que começou por cativar ou por chamar a atenção em relação a Santo António, claro que ele só pregou por causa da sua santidade de vida, por causa da sua humildade, por causa desse espírito franciscano que ele já tinha, mas eles ficaram de facto maravilhados com aquilo que ele disse. E pergunto-me, ou pergunto-nos, se alguém já leu alguma coisa daquilo que ele disse ou escreveu, ou seja, se aquilo que abriu o coração, que abriu o olhar, ou seja, que ganhou esta luz do mundo, esta sal da terra do Santo António. Se temos tanta devoção ao Santo António, queremos saber alguma coisa do que é que ele disse ou fez? Normalmente fez, não. Mas isso aí também diz respeito a nós, não é? Que edições é que nós temos hoje atuais e próximas, não é? Dos sermões, dos ensinamentos, das palavras de Santo António. Temos assim muita coisa. Mas temos todas as devoçõezinhas, todas as imagens e velas e pães e coisas parecidas. E aliás, mesmo para nós padres, convinha conhecermos um pouco mais, que ele até escreveu assim, 2 livros, que eram os Sermões Dominicais e Sermões Festivos. Espetacular. Que eram... Eu já folhei, já li, é da Idade Média. Mas que eram dirigidos aos padres. Ou seja, impressionante. Era para os padres depois terem material para pregar. Não era... E de facto era muito hábil. Havia um irmão dele, um irmão religioso, que dizia que ele ajustava o discurso ao auditório de tal modo que o errante abandonava o seu caminho ínvio, o pecador sentia-se arrependido e mudava de vida, o bom era estimulado a melhorar, enfim, todos se retiravam satisfeitos. Portanto, no fundo, depois morreu cedo, morreu com 36 anos de idade, chegou a ser superior dos franciscanos na zona norte de Itália, portanto, de uma das regiões, e depois, nas suas pregações, falava de tudo. E uma das coisas que ficou assim também famosa foi como também falava muito rispidamente para os usurários e também todos aqueles que se aproveitavam da situação dos pobres. Portanto, também tem palavras muito... que às vezes nós esquecemos disso. Não é? Há muitos pecados em muitas coisas, mas depois, no que diz respeito a dinheiro, parece mais ou menos... Não, aí também. Ele aí era muito forte naquilo que dizia... mas sobretudo tinha um grande espírito de serviço e morreu depois com 36 anos, claro, no dia 13 de junho, dia que o celebramos, e está sepultado em Pádua. Não morreu propriamente ali, morreu ali perto, mas a sua sepultura está lá e bem, se calhar podemos... Sim, temos que andar um bocadinho mais rápido. Estamos agora a ver, estamos em 50 minutos já e... Sim. E tivemos os santos da juventude e agora santos ligados a Lisboa. 2 porque eram padroeiros da cidade e da Diocese de Lisboa, agora 2 que viveram ou que passaram por Lisboa também com base da sua missão. Primeiro, São Bartolomeu dos Mártires, que foi prior de São Domingos, ou seja, ele era monge dominicano, e depois foi prior também dos Mártires, da Igreja dos Mártires, no Chiado, por isso é que chama São Bartolomeu dos Mártires, era mesmo das foi prior, Sim. Eu acho que não foi lá batizado e depois... Não, era prior de lá. E foi lá batizado também, acho eu. Então era de Lisboa?
Ele foi batizado na Igreja dos Mártires. Era de lá, sim. Isto aqui, eu devo dizer que eu conheço esta história quando ele foi beatificado em 5 de outubro de 2001, acho eu. Foi uma vez que eu fui a Roma no fim de semana prolongado, assim como tu apanhaste o Encontro Internacional das Famílias, eu apanhei a beatificação de São Bartolomeu dos Mártires sem fazer a mínima ideia quem ele era. Depois fiquei a perceber que ele tinha uma ligação muito próxima com São Carlos Borromeu, que era o nosso padroeiro de curso, que era o padroeiro dos seminários. São Bartolomeu dos Mártires, depois, no final, até fiquei de facto espantado, porque foi a inspiração grande de São Carlos Borromeu, que foi o pai, se quisermos, foi o rosto da renovação do Concílio de Trento, ou seja, da implementação do Concílio de Trento na Igreja Universal, e ele inspirou-se muito no exemplo de São Bartolomeu dos Mártires. São Bartolomeu dos Mártires foi alguém que, num tempo em que ser bispo era um título de glória, era um título para estar lá no seu palácio, era um título quase nobre, de realeza. Às vezes os bispos nem sequer eram padres, nem sequer eram clérigos no sentido assim mais comum do termo, não é? E ele, como bispo, era de facto bispo, da forma como ensinava. São muito famosos as suas catequeses, a sua doutrina cristã para todas as pessoas da sua diocese. Ele, entretanto, foi bispo ou foi arcebispo de Braga. Ele visitou todas as paróquias de todas as comunidades da sua arquidiocese e pronto, estava muito ligado também ao compromisso com os pobres. Por isso, São Bartolomeu dos Mártires é um santo relativamente esquecido, mas é da maior inspiração para a vida da Igreja, como o Concílio de Trento a começou a projetar e a redescobrir, e como nós somos convidados constantemente também a viver, a anunciar o Evangelho com a vida, indo ter com as pessoas com os mais pobres, com os que mais precisam, e dizendo a verdade do Evangelho sem medo. Outro santo também que nasceu em Lisboa, este mais ligado aos jesuítas, e que discípulo ou seguidor de São Francisco Xavier, e que também foi pela Índia a anunciar o Evangelho. Ele era de uma família nobre, ou seja, da corte, amigo dos infantes, e que pronto, na prática, tendo tudo, escolheu o melhor. Escolheu a melhor parte, e por isso foi ser servo do Evangelho pelos sítios mais recônditos, não é? E pronto, e aquela arte de anunciar o Evangelho com uma linguagem que as pessoas entendessem, fazendo-se próximo das pessoas com outras culturas, com outra vida. Assim, de São João de Brito, assim, aquilo que eu retenho é aquela consciência que para nós hoje devia-nos também inspirar, não é? Quando como é que é? Quando a culpa é... Qual é que é? Ai, meu Deus. Eu devia dizer isto, mas pronto. Quando a culpa é virtude, ou seja, ele era culpado de anunciar o Evangelho. Era culpado de estar a mostrar a pessoa e a palavra de Jesus, não é? Ela era culpado por se dar com as castas diferentes lá da cultura indiana. Ele era culpado de estar a ser servo fiel de Nosso Senhor. Então, se a minha culpa é ser virtuoso, ou seja, é fazer o bem, então a pena da culpa, que é o padecer, que é a pena de morte, então isso é glória. E nós, se calhar, devíamos também um bocadinho ter esta liberdade de consciência, não é? Como tinha São João de Brito. Ou seja, nós queremos ser bem aceites, ofuscando a voz da nossa consciência, calando a voz da nossa consciência. Nós queremos estar em paz com Deus e com o diabo, sem a dizer aquilo que o mundo replica, sem saber como, não é? Ou queremos, de facto, anunciar a palavra de Jesus, mesmo que para isso sejamos culpados e nos queiram cancelar, nos queiram calar, nos queiram, não sei, perseguir, não é? Então, se é assim, pronto. Então, padecer é glória. Grande inspiração. Sim. Depois temos 3 beatos, também de Lisboa, em tempos diferentes, assim, rapidamente, só para as pessoas ficarem com o apetite de ler. Então, Beata Joana era uma princesa, filha do rei Dom Afonso V. Nós chamamos a Santa Joana Princesa, não é? Chamamos a Santa Joana Princesa. Tinha tudo também, como São João de Brito. E depois dedicou-se à vida religiosa, ao cultivo das virtudes. E no fundo, apesar de ter tudo, decidiu então uma vida entregue, digamos, à oração, ao jejum também,
apesar, digamos, de ter uma vida teoricamente facilitada. Portanto, foi Santa Joana Princesa, nossa, que ainda é beata, mas já a chamamos santa, claro. E que... Basicamente é a mesma coisa, mas pronto, todos os que estão no céu são santos. Claro. Bem, portanto, Santa Joana Princesa. Quem temos mais? Temos o Beato João Fernandes, que era um santo jesuíta, que daqueles que nós normalmente já celebramos muitas vezes. Sim, mas dizemos, não dá o nome dele. Que não dá o nome dele, porque dizemos que normalmente é o Beato Inácio de Azevedo. São Beato Inácio de Azevedo e companheiros. Companheiros mártires, sim. Este é um dos companheiros mártires. Sim, o Inácio de Azevedo devia ser o padre, devia ser o responsável da missão, e depois levava consigo mais uns quantos missionários, noviços ou irmãos jesuítas, e este era um de Lisboa também, um destes 73. E como é que foram martirizados? Como é que foram mártires? Eles iam para o Brasil, portanto, que na altura os jesuítas estavam com alta atividade missionária no Brasil, e quando chegam à Madeira eles apercebem-se que estão a ser perseguidos por corsários. Sim. Corsários huguenotas, portanto também franceses e protestantes, e então o Beato Inácio diz mesmo, olha, quem quer vir tenha consciência de que quem está a vir está a querer vir também para o martírio. Não é? Sim, porque se eles nos apanharem vão-nos matar. Exatamente. Eles são contrários à fé católica, sim. Ou seja, não foi uma perseguição por causa dos bens ou de que a gente associa aos piratas, vamos lá pilhar as coisas para nós vivemos aqui, não é? Não era um martírio por causa de um roubo ou de bens materiais, era de facto um martírio religioso, ou seja, eram perseguidos por serem católicos. E então o Beato João Fernandes deu o passo em frente e então seguiu. É curioso que depois, no meio das batalhas com os corsários, pediram aos religiosos para os ajudar, não é? Para se defenderem, mas eles, enquanto religiosos, disseram que não podiam, portanto nada fizeram, curaram os doentes, aqueles que vinham e tal, mas não pegaram em armas e depois acabaram por ser martirizados. Depois ainda temos mais uma beata. Beata Maria Clara do Menino Jesus, que se calhar muitos se lembram que tivemos a canonização em 2010. Beatificação, sim. A beatificação em 2010. No Estádio do Restelo. Portanto, uma irmã que também segue a via franciscana, portanto, seguindo também o exemplo. Uma família nobre, não é? Uma família nobre na altura... Meados do século XIX, princípio do século XX, não, finais do século XIX, sim. Na altura em que as ordens religiosas foram todas expulsas de Portugal, ela viveu isso também, viu a expulsão e tudo mais, e depois então funda aquilo que hoje em dia, sobretudo quando se vem agora de Lisboa, podemos ver o sítio onde ela está sepultada, que é ali a casa das irmãs franciscanas Linda a Pastora, que se vê em Linda a Pastora. É uma casa de retiros que há e que quando está na autoestrada até conseguimos ver um bocadinho do sítio onde ela está. Com FIC. Não sei dizer os nomes técnicos, mas pronto. Mas está lá, mas é um sítio bom, tem uma casa de retiros, casa de formação. Nós podemos ir também lá à igreja principal e venerar as relíquias. As relíquias não, o corpo. Da Beata Maria Clara do Menino Jesus. Então pronto, então tivemos estes santos ligados a Lisboa e agora temos um conjunto de 4 santos ligados aos jovens e ligados à realidade assim mais próxima deles. Temos o Beato Pier Giorgio, ou Pedro Jorge Frassati, também do início do século XX, ou seja, é do nosso século, filho também de famílias importantes do norte de Itália, e pronto, e ele, porque é que é santo? Eu lembro de ter lido um bocadinho a vida dele, e a história começou do fim, foi do género, de repente ele morre com 24 anos, que é um drama, não é? Morre com aquelas doenças assim semi-infecciosas, não é? E de repente está no funeral e está uma multidão incontável de trabalhadores das fábricas, de sem-abrigos, de pobres, de velhinhos, de novos. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Pois a partir dessa experiência do seu funeral vai-se descobrindo tudo o que estava para trás. E tudo o que estava para trás era um amor à Eucaristia profundo, ou seja, ele não vivia sem a comunhão diária, não vivia também sem o cuidado daqueles que mais precisavam, a visita aos pobres, a visita àqueles mais fragilizados, o cuidado, de facto, ele nunca chegava a casa com a mesma roupa, ou seja, ele estava sempre a dar a sua capa, os seus casacos, a sua camisola a quem mais precisava, a devoção à Nossa Senhora. Por isso e também é muito inspirador, e deixo só com esta. Aliás, não sei se no primeiro episódio nós falámos sobre isto ou não, mas foi um dos nomes que serviu de também uma possibilidade para este nosso podcast. Verso alto. Sim,
que era uma fotografia. Ele gostava muito também de montanhismo. Quem vive ali na zona dos Alpes, não é? Era muito comum também ter esse exercício físico. Então existe uma fotografia muito perto da sua morte, em que ele está a fazer alpinismo, está a subir uma montanha, e ele depois pôs como é que se diz? Uma legenda, verso el alto, em direção ao alto. Depois, pouco tempo depois, ele morre. Por isso aquela fotografia foi também inspiração, foi também uma imagem muito bonita, não apenas da sua morte, mas depois também da forma como ele quis viver a sua vida, em direção ao alto. Na altura, quando nós pensámos um tema, pensámos também uma coisa parecida, até porque internacionalizava aqui o podcast, mas existem milhentas coisas, tal é a inspiração e a devoção que se tem a este Pedro Jorge Frassati, imensas coisas, imensos sites e caminhos e tudo, e merchandising até, e com essa imagem do verso e alto, mas é de facto o caminho que ele nos mostra, e nos mostra a percorrê-lo de facto, com opções concretas, não é? Silenciosas, discretas, mas fecundas, e por isso ser uma inspiração para os jovens. Outro parecido, que se calhar era o único que eu nunca tinha ouvido falar, agora vou ser mauzinho ou bonzinho, não sei, mas aparecem aqui duas referências que são muito Dom Manuel Clementianas. Nós ouvimos e vemos o Dom Manuel Clemente a usar o exemplo dos escoteiros, o exemplo da ação católica como grandes movimentos no século XX, que ele próprio também viveu e usufruiu, e foram elementos de crescimento para ele e para milhares e milhares e milhares e milhares de jovens no século XX. Este Marcel Calo é um bocadinho isso também. Era escoteiro e pertencente à juventude operária católica, e pronto, e a sua vida é exatamente igual a todas as outras, no sentido, a todas as outras dos santos, né? Ele humanamente é uma pessoa muito responsável, era o irmão mais velho, por isso também a cuidar dos outras 5 irmãs, acho que era assim. Por outro lado também muito irrequieto e muito alegre e muito festivo, muito desportista, saudável, e que quando foi percebendo o valor da Eucaristia levava as coisas a sérias, por isso ele pertencia à cruzada eucarística e à missa todos os dias, lia e rezava a Sagrada Escritura também todos os dias. Na prática levava a sério a sua fé, não lhe bastava a missa ao domingo e depois fecha a loja ou fecha a gaveta e volta cá na semana que vem, não é? Mas levava a sério essa intimidade com o Nosso Senhor, de tal forma que a sua vida operária, ou seja, ele foi operário, precisava também de ganhar o sustento lá para a sua família, o pai ajudar a ganhar o sustento para a sua família, mesmo nesse meio operário, sempre foi anunciando com palavras claras e ao mesmo tempo também com a vida, com a forma como ajudava os outros, esse evangelho. E há aqui uma expressão muito bonita. Ele, entretanto, quem conhece melhor a história da Segunda Guerra Mundial, ele era francês e foi convocado para ir trabalhar para as fábricas alemãs, porque os alemães, os jovens alemães, eram convocados para ir para a guerra, para o exército. Por isso ele teve que ir trabalhar para as fábricas alemãs, mas como não era sequer alemão, era maltratado. E pronto, e morreu mártir, não no sentido de como exemplo São Marcelino Maria Kolbe com tiros, mas ele morreu mártir porque era completamente maltratado e por isso morreu esgotado de forças e de energia. Então, um dia antes, quando um companheiro lá do campo de concentração onde ele já estava, comentava a dizer onde é que está, é muito poderoso lá aparece aqui. Sim, então diz, quando levou para a enxerga para ele descansar, isto foi no dia 18 de março, depois morreu no dia de São José, padroeiro da Boa Morte, lá diz o companheiro, que ele já só tinha um olhar que já via outra coisa. O olhar dele exprimia uma convicção profunda de que ele partia para a felicidade. Era um ato de fé e de esperança numa vida melhor. Nunca vi em lado nenhum e em nenhum moribundo, e eu vi milhares deles, um olhar como o dele. Ele tinha o olhar de um santo. Foi uma revelação para mim. Por isso, ver que a santidade também se exprime com os olhares, com este perfume de santidade e com este desgastar-se nas coisas, nas pequenas coisas. Pronto, então, para terminar, temos mais 2 santos, se calhar os mais novos, tirando os nossos pastorinhos de Fátima,
os mais novos santos, ou dos mais novos santos que a gente tem, ou pelo menos dos mais próximos da nossa idade. Aliás, um deles, se calhar... Já falámos. Um é mais novo que eu. Não sei se é mais novo que tu ou não. Não é mais novo. Os dois são mais novos que o Pato Nuno. Não, este é mais... A Chiara é mais velha do que 71? Não sou assim tão velho. Pois não. Só nasci em 77. Mas é da minha década. É. Eu lembro que foi um choque grande que eu tive quando de repente começaram a falar desta santa, a Chiara Luce Badano. Foi, calma aí que já... Nos anos 70, já está a chegar a minha vez. Está a chegar a minha vez de ser santo. Conta lá, então, daquilo que sabes ou aquilo que leste, ou aquilo que queres dizer agora em 2 minutos sobre a beata Chiara Badano então, resumidamente, e o beato Carlo Acutis. A Chiara Badano nasceu no norte de Itália, em Savona, em 71. Portanto, estaria agora 51 anos. 51 anos, pois. Ia fazer 51 agora, dia 29 de outubro, sim. Sim, e no fundo, olha, foi educada de uma forma bastante normal, como muitas crianças dos dias de hoje. Aliás, que é algo comum também ao Carlo Acutis. Ela era filha já fora da época. Os pais eram mais velhos. Acho que os pais foram pais já com 40 anos, casados já há 10 ou 15 anos. Isso foi também, faz lembrar um bocadinho aqueles episódios do Evangelho de São João Batista, do Sansão, do Samuel. Vai já tarde. Sim. Como dom de Deus. Mas era uma vida normal, portanto gostava de exercício físico, fazia ténis, tinha lições de piano e tudo isso era algo muito natural. Era educada também de uma forma normalíssima. Os pais diziam, olha, vá, agora escolhes aí metade dos teus brinquedos e vamos dá-lo aos pobres. E a primeira reação dela era, mas são meus. E depois passado uns minutos os pais vêm tipo a escolher e depois a dar os melhores aos pobres porque eles não tinham nada. E então, sim. assim pequeninas histórias bonitas, muito simples dos dias de todos os dias. Depois conheceu o movimento dos focolares quando estava no 3º ano da escola e aí depois começa uma relação mais intensa com a igreja, com tudo mais. Começa a ir à missa mais do que apenas ao domingo, vai também durante a semana. E começa a amar também as pequeninas coisas. Portanto, segue muito aquele dizer da Santa Teresinha de Menino Jesus que podemos morrer todos os dias morrendo para a nossa vontade nas pequeninas coisas. Ou seja, oferecer isto aqui não um martírio de uma vez, mas o martírio nas pequeninas coisas que vamos oferecendo a Jesus. Depois desenvolveu assim uma grande devoção ao GA, que é o Gesù Abbandonato, que é ao Jesus abandonado, a ver Jesus abandonado nos pobres, ver Jesus abandonado naqueles que mais sofrem, em tantas situações onde procurava então ver Jesus. Portanto, ela depois, ao longo da vida, ia vendo assim, olha, o GA, não é? Ia-se lembrando do GA, o Jesus abandonado, e viu em tantos rostos, em tantas pessoas, e queria então amar esse GA. Depois acabou por descobrir que tinha uma doença grave, em 88, tinha, se não me engano, era um cancro nos ossos, que já estava numa fase muito avançada, em 88, e depois, no fundo, foi um pequeno calvário que foi passando, sofria muito, e tudo isso queria oferecer então nas mãos de Jesus, a este GA, que queria então tudo entregar. E é engraçado que mesmo nas jornadas da juventude, ao qual ele não pôde ir por causa do seu estado de saúde, se não me engano, em Santiago de Compostela, sim, ela dizia-se, olha, não posso ir, mas vou oferecer este meu sofrimento para que os frutos, ou seja, aqueles jovens que vão, possam encontrar-se mais com Jesus. Portanto, não via o sofrimento como uma coisa que não tinha qualquer valor, mas pelo contrário, entregava tudo isto nas mãos de Jesus. E pronto. E há uma expressão que eu me lembro de ter lido na altura também muito forte, que era quando ela soube a notícia, quando descobriu a notícia que estava doente, ela depois voltou para casa e refugiou-se no quarto, sozinha, em silêncio, e ficou lá durante meia hora, dizem os pais, acho eu, estou a falar um bocadinho de cor, mas depois quando voltou do quarto, daquele diálogo sereno e firme, e foi claro com Jesus, ela saiu do quarto e disse aos pais, eu tive uma conversa com Jesus e disse-lhe, se é isto que tu queres, eu também quero. E este sentido também de abandono, né? E de confiança, né? que não estamos sós, é muito, muito forte, sim. E ela também ficou com este atributo, ou com este nome de Luce. Sim, o que lhe deu foi a superiora dos focolares. Também é Chiara Lubick. Chiara Lubick, que lhe deu então este nome de Luce, que era uma luz assim no meio de tudo isto. Uma das coisas que chamou logo a atenção, assim, quando ela foi beatificada, quando chegou até nós essa história,
é aquela, de facto, enquanto os outros santos e santas de outros tempos tinham as belezas estéticas de outros tempos, não é? E tinham as roupagens e as roupas de outros tempos, de repente temos santos que se vestem como nós ainda nos vestimos. É certo que era dos anos 90, e por isso já ninguém se veste assim, mas de repente era uma miúda gira, uma miúda colega nossa da faculdade, uma miúda com quem a gente podia sair tranquilamente para beber um copo e de repente ver aí, né? Há aqui qualquer coisa, há aqui outra presença. Mas pronto, mas depois para terminar, Carlo Acutis, que já falámos cá também no podcast, já também é conhecido, portanto é de ascendência italiana, nasceu em Londres, se não me engano, depois cresceu em Milão, gostava muito de informática e... Interessante que ele nasceu mais ou menos quando a Chiara Lucia morreu. Em 91, pois. Chiara Lucia morreu em outubro de 90 e ele nasceu em maio de 91. E depois a família dele não era nada praticante, não ia à missa sequer, mas teve uma ama que lhe foi ensinando, foi-lhe ajudando na fé, entrava nas igrejas e ajudava-o a rezar, e isso aí depois despertou, no fundo, uma vida cristã nele. Portanto, os pais acabaram por ir atrás, ele depois ia à missa, chegou a ir à missa todos os dias, e no fundo também era um exemplo de grande dedicação, gostava imenso de computadores e de internet. Então começou a fazer um site onde mostrava os milagres eucarísticos, que eu queria que de facto toda a gente visse que de facto era Jesus que estava presente na Eucaristia. Ele dizia que a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu, porque era pela Eucaristia que lá chegava. E pronto, depois também descobriu que tinha uma leucemia fulminante, quando tinha uns 15 anos, e depois rapidamente também a sua saúde se agravou e acabou por partir aos 15 anos. É engraçado que ele tem assim, algumas frases giras, e além de também todo o cuidado que ele tinha com os pobres e o amor lá está que tinha à missa, e também era catequista, que era, todos nascemos como originais, mas depois muitos morrem como fotocópias, imitam-se uns aos outros e não são aquilo que o original que o Senhor queria que nós fôssemos. E pronto, é um exemplo de alegria, de também presença ativa e positiva nestas redes novas da internet e tudo mais. E bem, já é bem conhecido que falámos nos últimos tempos. Ainda hoje se pode ver o site que ele montou e a exposição que ainda em algumas paróquias vai passando destes milagres eucarísticos que ele fez. Além depois no funeral também ter sido uma grande surpresa de todos os que apareceram. E claro, assim, uma vida santa que hoje já é reconhecido como beato, graças a Deus, por exemplo de muitos também destas idades. Então pronto, resumindo e concluindo, São João Paulo II, São João Bosco, os santos padroeiros da juventude, o São Vicente, o Santo António, o São Bartolomeu dos Mártires, São João de Brito, a beata Joana de Portugal, o beato João Fernandes, a beata Maria Clara, todos ligados a Lisboa, ou porque nasceram, ou porque partiram de cá, ou porque serviram cá, e depois os santos jovens, assim, já mais do nosso tempo, já mais do século XX e XXI, o Pier Giorgio Frassati, o Marcelo Callo, a Chiara Lucia e o Carlo Acutis. É impossível falar de 13 santos assim numa hora e 13 minutos, mas que possa despertar em nós também o desejo de facto de sermos companheiros desta gente e de aprendermos com eles a viver no nosso tempo, na nossa vida, o mesmo espírito de santidade. E sermos santos não é sermos heróis, é deixarmos que Deus, que é o único santo, possa viver em nós. Pelos sacramentos, todos eles iam à missa regularmente, e mesmo não comungando, porque às vezes podiam não estar em condições de ir à missa por causa das perseguições, não deixavam nunca de adorar Nosso Senhor e de sempre tivessem a oportunidade de ir a uma capela para estar junto de Jesus. Todos eles rezavam intimamente com Jesus, todos eles tinham uma devoção certa e segura à Nossa Senhora, desde o Papa João Paulo II até o Carlo Acutis. Todos eles se confessavam e confessavam-se habitualmente e procuravam levar uma vida pura, uma vida imaculada, e todos eles conheciam o Evangelho de cor e procuravam viver a sua vida pondo em prática aquilo que conheciam e como Cristo foi revelado. Mas, quer dizer, irmãos, todos nós, cada um com a sua idade, cada um com os seus tempos, cada um com o seu feitio, podemos viver a mesma lógica. Para reforçar, não tenhais medo de ser santos, dizia o Papa João Paulo II, no Concílio Vaticano II, que ele próprio também participou e foi um dos redatores, também aparece
essa certeza, essa consciência, todos nós somos chamados, é a vocação universal a sermos santos. Por isso nós precisamos cada vez mais, e os tempos às vezes de perseguição e de maior pasmaceira é onde surgem depois esses santos novos. É por isso pedir intercessão e saber que não estamos sós neste caminho. Então, para terminarmos, dizer que podem ver estes exemplos nesse tal livro dos patronos das Jornadas Mundiais da Juventude. Leiam também, vejam à vontade, como é que se diz, outras biografias de santos, vejam quem é o santo do vosso dia de anos, vejam quem é o santo da vossa, com o vosso nome, vejam quem é o santo da vossa paróquia, conheçam-no como família, saibam como vos pode inspirar e como todos nós podemos viver esta santidade. Então pronto, desejamos a todos, né, esta boa caminhada, não estamos sós e sabemos cada vez mais e cada vez melhor para onde queremos ir e com quem podemos ir. Então quem quiser dar mais sugestões de temas, quem tiver perguntas ou dúvidas, quem quiser que a gente fale um bocadinho mais sobre isto ou aquilo, pode mandar-nos o e-mail podcast@paroquiadecascais.org e pronto, e esperamos que isto seja útil para todos. Muito obrigado, um resto da tarde. Até para a próxima, se Deus quiser. Vamos a isso.